Boa tarde, né? Aqui nós estamos em seis pessoas contando comigo, então vamos para mais uma videoaula. Com essa situação da energia não vai ser demorado, então, né? Porque eu vou deixar gravado aqui e aí eu vou disponibilizar depois no canal do YouTube para vocês poderem ver e rever novamente essa matéria, essa aula. Esse texto que eu disponibilizei para vocês foi um texto em espanhol, né, que a princípio ele assusta porque é em outro idioma, mas é um texto super fácil, né, quanto ao seu entendimento. Ele é um texto do Gonzalez, tá? David Andrés Molina Gonzalez, chamado O Processo de Formação Psíquico, ou o Início da Formação do Processo Psíquico, e eles vão apresentar um modelo, na verdade esse autor ele vai apresentar um modelo de um autor, né, muito importante para a psicologia do desenvolvimento, que é chamado Luria, Alexander Luria, né? E Luria foi um psicólogo, parceiro de Vygotsky, que dedicou-se muito para compreender e entender esse processo de formação do psiquismo humano, compreender como é que se dá o desenvolvimento neuropsicológico. Então ele se dedicou bastante a esse assunto. Então, qual é a proposta de trazer esse texto para vocês? Esse texto, ele vem como que coadunar, ou seja, ele vem unir aquelas discussões anteriores na qual eu falei para vocês da interação que existe entre o biológico e o social. Então, o Luria, ele vem como também defensor dessa proposta, porque em termos bem históricos, a própria psicologia, ela se delineou, ela foi se apresentando, né, em termos da sua estrutura teórica, em termos da sua estrutura epistemológica, ela veio sendo situada por uma categoria como fazendo parte de uma corrente meramente biológica. E, por outro lado, ela vem sendo apresentada, né, por aqueles que se contrapõem a essa questão do biológico e apresentam a psicologia como sendo ou como pertencendo a uma estrutura extremamente social, né? E aí, quando a gente apresenta essa proposta, o texto e o autor, ele acaba que vem fazer uma crítica sobre esta questão. Porque ou a psicologia é vista de um lado como sendo biológico, ou ela é vista, por outro lado, como sendo social. E o Luria vem nos falar que não é isso, não é assim que acontece. Na verdade, nós somos fruto, né, da interação, nós somos resultado, nós somos reflexo da interação, né, de todo esse componente biológico que eu falei, que eu já vim apresentando para vocês, né, daí o nome da nossa disciplina ser essa. E aí, qual a importância desse texto, né? Esse texto ele vem apresentar a concepção da união, ou seja, a concepção de que o ser humano e o psiquismo humano, ele é resultado da interação, né, do biológico com o social. Então, no início do texto, ele diz assim: a história tem sido testemunha de múltiplos esforços por parte da psicologia para conseguir um status entre a ciência social, entre as ciências sociais, né? E o desejo por adquirir esse lugar acabou por levar, né, a alguns reducionismos epistemológicos, alguns reducionismos teóricos, o que acabou por prejudicar, né, o desenvolvimento da psicologia, porque acaba prejudicando o desenvolvimento teórico ou o desenvolvimento que a psicologia pode passar a ter. Então, quando a gente fala dessa questão, Luria, ele vem como sendo uma pessoa, como sendo um teórico que vem para unir as duas concepções, né? A psicologia ela não é somente resultado do social, o psiquismo humano não é somente resultado do biológico, mas ele é fruto
desta interação. E aí, essas teorias localizacionistas, elas vêm também ser resultado de um reducionismo teórico muito grande, o que acabou prejudicando e acaba prejudicando o desenvolvimento da ciência de um modo geral. Então, quando a gente fala disso, gente, a gente vai falar de bases biológicas do desenvolvimento, nós também vamos falar de bases sociais para o desenvolvimento. Vamos falar de toda uma estrutura biológica, tá? E vamos falar de toda uma estrutura social, contextual, histórica, tá? Então, quando a gente olha o ser humano, quando a gente olha o desenvolvimento psicológico, nós vamos entender, nós temos que passar a entender a partir de agora que o psiquismo humano, ele é resultado de toda essa construção, né? A construção do ser, a construção do indivíduo como um ser biológico e como um ser social. E aí o Luria vem falar de uma concepção interessante, que ele vai falar que para o desenvolvimento acontecer, para o substrato biológico se desenvolver, é necessário que nós tenhamos contato, né, com este social. E lá no social, no aspecto social, no âmbito social, vai existir uma ferramenta muito importante, que ele vai chamar de ferramenta social, que no texto vocês vão encontrar como herramienta sociale, né, que é a ferramenta social, uma das mais importantes para o nosso desenvolvimento, que é a linguagem, né? Então, a linguagem é o que vem dar condições para que o nosso psiquismo ele se desenvolva e se torne tão especializado, né? O nosso desenvolvimento, o nosso cérebro se torne tão especializado como ele vem se apresentando, como ele está no momento, e que com certeza ainda sofrerá alterações. Nós não sabemos, como eu falei, a evolução ainda está acontecendo, né? Nós somos e estamos essa espécie, pode ser que daqui a um tempo nós sejamos ou surjam outras espécies, sabe lá, né? A evolução está acontecendo. Eu tinha uma professora que me dizia sempre, a evolução ela não para, ela está sempre, né, acontecendo. Então, nós estamos nesse processo ainda de evolução. E nesse texto, pessoal, o David Molina vem apresentar Luria, tá? Alexander Luria, como sendo realmente um teórico que vem debruçar-se sobre essa questão e vem falar sobre essa questão e do aspecto da apropriação da linguagem que nós fazemos. Então, Luria, assim como Piaget e o Vygotsky, Luria era um teórico interacionista. E ele também, como Vygotsky, ele era um teórico socio-interacionista. Tá? Eu acho que todo mundo já conseguiu compreender a diferença entre a interação e a socio-interação, né? Nessa questão que nós temos de contato, de troca do indivíduo com o meio, a interação do ser biológico com o social, com o contextual, com o histórico, é disso tudo que nós estamos tratando nessas aulas, nessa disciplina. Então, quando a gente fala disso, nós vamos falar de Luria, vamos entender Luria como sendo um precursor desta questão, quando ele vem apresentar o que ele chama de modelo neuropsicológico. O que seria um modelo neuropsicológico? Quando nós falamos de neuropsicologia, nós estamos falando de desenvolvimento cerebral, neurológico, neuropsicológico e todas as estruturas, né, em termos físicos e do neurodesenvolvimento que nós possuímos. Então, eu falei na aula passada que nós possuímos um cérebro, e esse cérebro, ele é um supercomputador, ele é uma super máquina. E vamos entender que dentro de uma máquina existam várias partes, e que cada parte é responsável por uma função. Assim é o cérebro, né? Anteriormente, ou algumas teorias entendem ou entendiam que as partes do cérebro trabalhavam isoladamente, né? Mas os estudos em neuropsicologia, os estudos, né, dentre estes, os estudos de Luria, vem falar que o cérebro, ele trabalha de modo ordenado.
as partes do cérebro não trabalham de modo isolado. Por exemplo, no nosso cérebro existe a área responsável pela fala, pela visão, pela audição, pelo paladar. É o cérebro que vai comandar, né, as nossas percepções, né? O cérebro é o que vai receber as informações, vai processar estas informações e vai dar o comando para as nossas ações, né? Lembrem que eu falei, quando uma pessoa, por exemplo, sofre morte cerebral, ele não vai ter condições mais de continuar vivendo. E aí, como o coração pode continuar batendo, os outros órgãos podem continuar funcionando, mas se o cérebro não estiver ativo, não estiver funcionando, nada vai funcionar, porque é o cérebro que vai dar o comando para o nosso desenvolvimento, para o nosso corpo, para a nossa ação, para as nossas emoções. É tudo isso que vocês, né, estão conseguindo captar com esta disciplina. Então, quando a gente fala de neuropsicologia, nós vamos falar de um desenvolvimento neurológico, tá? Nós vamos falar da conexão que existe entre as partes do cérebro, e a gente vai falar de córtex cerebral, a gente vai falar de neurônios, nós vamos falar de vários elementos que compõem nossa estrutura cerebral como um todo, nosso sistema neurológico e neuropsicológico. Então tá tudo conectado, e é sobre isso que Luria fala para todo mundo, apresentou a sua teoria, quando ele vem falar de modelo neuropsicológico, tá? Então a neuropsicologia, gente, é uma ciência que vem estudar e vem se deparar com as questões pertinentes ao desenvolvimento do nosso cérebro, como ele funciona, como que ele estrutura as nossas ações, como é que ele pensa as nossas ações, como é que ele está ali organizando as nossas ações, tá? Então, ele vai falar que a linguagem, ela é uma ferramenta social. Uma das ferramentas sociais mais importantes, e que ele, Luria, Vygotsky e o próprio Piaget vão falar da importância da linguagem para o nosso desenvolvimento, né? Mas, especificamente, Luria e Vygotsky vão falar que a linguagem, ela está primeiramente no meio social. A linguagem está no meio social, a linguagem ela está no entorno social, ela está no contexto, e que nós, a partir do momento em que nós somos inseridos nesse contexto, nós captamos essa ferramenta social, nós absorvemos ela, nós colocamos essa linguagem para dentro do nosso sistema psicológico, do nosso sistema neuropsicológico, né? Então imaginem que um bebê é brasileiro, ele nasce no Brasil, mas os pais viajam para o Japão. Bem pequenininho, ele é levado para o Japão. E lá no Japão ele só vai ouvir japonês, as pessoas só vão falar japonês com ele. Então, apesar dele ser brasileiro, ter nascido no Brasil, quando ele for inserido na cultura, no contexto, ele vai e absorve aquela linguagem e toma para si como sendo a sua linguagem mãe, a sua linguagem de referência, né? Então, quando Luria diz que a ferramenta social linguagem, primeiramente ela é social para depois ela se tornar pessoal, é nesse aspecto que ela tá falando, que ele está falando, né? Que Luria está falando, que Vygotsky fala também. Então, quando a gente fala de ferramenta social, a gente está falando nessa questão. A ferramenta, tá aí o nome ferramenta. O que uma ferramenta faz, né? Uma ferramenta, ela serve para construir, ela serve para, enfim, para você poder manusear, construir, manipular, enfim, é algo que nós construímos a ferramenta, como eu já falei, nós desenvolvemos o nosso sistema linguístico, nós criamos isso a partir do momento que nós quisemos representar o mundo a partir de uma grafia, né? E se nós formos olhar, por exemplo, a linguagem que os homens primitivos eles apresentaram, né? Foi uma tentativa de representar esse mundo de modo internamente. Então, e depois decodificar esse mundo de modo externamente.
Então, essa ferramenta social, essa estrutura social, que ele vai chamar, que aqui no texto vocês vão encontrar com o nome de ferramenta social, né? É a linguagem. E essa linguagem, ela é, de acordo com essa percepção vygotskiniana e de Luria, a ferramenta social linguagem, ela é uma ferramenta que primeiro está no social e depois o indivíduo a toma para si e a torna pessoal. Seja no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, a linguagem ela está no contexto e ela vem, e através de um processo, dos processos que nós já falamos, mas eu vou repetir, que é o processo de interação, daí nós estamos trabalhando a partir de uma perspectiva interacionista, tá? Mas também a partir do processo de internalização. Vamos falar de duas situações. A interação indivíduo-meio e vamos falar de internalização, ou seja, de modo exógeno tornar de modo endógeno, né? Fazer com que venha de fora para dentro. É nisso que essa teoria, especificamente a teoria neuropsicológica de Luria, vai colocar, né, como sendo um ponto muito importante. Então, de acordo com esses teóricos, né, as ferramentas sociais, né, são essas ferramentas que nos dão condições de desenvolver as nossas funções psicológicas superiores, que aqui eu vou repetir, vou falar novamente, que é a linguagem, o pensamento, a memória, né, que são estruturas psicológicas que são pertinentes à nossa espécie, tá? Funções psicológicas superiores, eu estou falando de linguagem, pensamento, memória, tá? Eu estou falando de situações que são específicas, de condições, na verdade, que são específicas da nossa espécie. Então, quando eu falo desta questão, gente, as funções psicológicas superiores, elas se formam, tá? Elas se formam na interação do indivíduo, do biológico com o social, tá? Compreendam bastante isso, que as nossas funções psicológicas superiores, elas se formam, tá? Na interação do biológico com o social. E quando a gente fala disso, a gente novamente expressa, né, a compreensão que o indivíduo, ele não tem condições de se desenvolver se ele viver de modo isolado, né? Lembram lá do primeiro texto que eu falei da cognição social? Como é que ela se forma, né? A cognição social, ela se forma pela interação de uma pessoa com a outra, de uma pessoa com um grupo de pessoas, de uma pessoa no grupo em que ela se encontra, né? Então, as pressões que ao longo da nossa história evolutiva, as pressões seletivas que nós viemos sofrendo ao longo do tempo, nos tornou sermos quem nós somos hoje em termos de espécie, né? Nós estamos no topo da cadeia evolutiva. Nós somos, né, dentro da cadeia evolutiva, nós estamos lá no topo. Então, nós apresentamos maior complexidade em termos cognitivos, em termos linguísticos, né? Então, o que nos proporcionou isso foi esse contato, foi essa troca indivíduo-ambiente, foi essa troca do biológico com o social. Então, Luria vem falar sobre estas questões. E aí, para apresentar finalmente qual que é esse modelo, né, o modelo neuropsicológico, gente, Luria vai falar que existem três grandes blocos funcionais cerebrais. Vamos falar do córtex cerebral como sendo a estrutura principal, né, do nosso cérebro. E aí nós vamos imaginar um cérebro dividindo ele em três partes, tá? Vamos chamar o bloco 1, tá? Vamos chamar de bloco 2 e vamos chamar de bloco 3.
E esses 3 blocos funcionais, como o Luria, né, denominou essa estrutura, esse modelo neuropsicológico, ele vai apresentar o primeiro bloco como sendo aquele formado pelo tronco encefálico. O tronco encefálico, gente, é a estrutura que fica na parte posterior, tá? Descendente aqui do nosso cérebro. É o que fica aqui no, vamos dizer assim, bem abaixo da nossa nuca, é aqui que se localiza o tronco encefálico. Então, de acordo com Luria, o que faz? Qual é a função do tronco encefálico? O que ele é responsável pelo quê? Né? De acordo com essa teoria, de acordo com Luria, esse bloco é formado pelo tronco encefálico e ele é responsável pela captar, né, as informações que chegam, né, para nós. Né? Então, o primeiro bloco, ele é responsável pela organização dos processos psicológicos. O primeiro bloco é responsável por blindar uma base estável para o recebimento e organização, né, destas informações. Como é que a gente recebe as informações do meio externo? Nós recebemos as informações pelos nossos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Então, nós recebemos essas informações e esses conduítes, bora chamar assim, né? Eles vão levar ao nosso cérebro para que o nosso cérebro receba, interprete e devolva estas informações. Então, vamos pensar que este primeiro bloco é ele que vai criar ali uma base estável para organizar os processos psíquicos, tá? E ele é formado pelo tronco encefálico. Vamos falar do segundo bloco, tá? Do segundo bloco. O segundo bloco, ele é formado pelos lóbulos. Lóbulos são partes, são estruturas que compõem o córtex cerebral. Os lóbulos, né? A gente vai falar do lóbulo temporal, que é esse lóbulo, vamos dizer assim, essa parte do cérebro que se localiza aqui nas laterais, né? Aqui próximo dos nossos ouvidos, tá? Vamos falar do lóbulo temporal, vamos falar do lóbulo occipital e vamos falar do lóbulo parietal. E esses lóbulos, né, eles vão ser responsáveis por organizar as informações. Olha só, o primeiro bloco recebe a informação, tá? O segundo bloco organiza essas informações que chegam para o córtex, que chegam ao córtex cerebral. E vamos falar do terceiro bloco funcional, né, de acordo com a teoria neuropsicológica de Luria, que esse terceiro bloco funcional ele é formado pelo lóbulo frontal, ou seja, essa parte anterior do córtex, da cabeça, do cérebro, vamos pensar assim, tá? E o que ele é responsável? Esse córtex, essa parte do cérebro, é responsável pelos nossos impulsos motores. Ele que é responsável pelos nossos movimentos. Andar, caminhar, correr, falar, nos movimentar de modo geral, né? É o lóbulo frontal que é responsável por isso. Eu não sei se vocês conhecem ou já viram alguém que sofreu, por exemplo, um AVC, que sofreu um derrame, né? AVC e derrame é a mesma coisa. E aí, de repente, uma pessoa que sofre um AVC, essa pessoa ela pode parar de falar, ela pode parar de enxergar, ela pode parar de se movimentar, né? Por quê? Porque o que é o derrame? Né? Existe um processo muito grave quando acontece, por exemplo, um derrame, porque é como se uma parte do cérebro sofresse uma agressão. E aquela parte do cérebro ela é composta de neurônios. E esses neurônios eles estão ali compondo um desses 3 blocos. E cada bloco desse é responsável pelo
desenvolvimento de uma função, pelo falar, pelo escrever, pelo andar, pelo engolir, por todas as funções que nós somos capazes de realizar. Então, quando alguém sofre um derrame e esse derrame atinge, por exemplo, a área de Broca, o que é a área de Broca? É responsável pela fala, né? Nós conseguimos falar porque nós possuímos uma área dentro do nosso cérebro que é chamado área de Broca. Então, por exemplo, quando esse derrame atinge a área de Broca, o indivíduo ele não consegue falar, porque aqueles neurônios que fazem parte daquela região morreram, foram agredidos pelo derrame, né? Então, quando acontece isso, nós podemos dizer que houve ali um impacto na estrutura biológica do indivíduo, tá? Sofreu impacto. Então, a linguagem, por mais já instalada que ela esteja no indivíduo, por mais contato social, aprendizado que o indivíduo teve, o indivíduo pode falar 10 idiomas, mas se ele sofreu um impacto, se ele sofreu uma agressão a nível cerebral, seja por um derrame ou seja por algum acidente, um acidente que pode acontecer, cair, ter um traumatismo craniano, por exemplo, né? Essa região responsável pela linguagem, essa região biológica, ela não vai permitir, ela não vai estar ali intacta para o indivíduo conseguir desenvolver a fala. Então, olha só, todo tempo eu estou falando, nós somos a interação do biológico com o social. É a interação. Nós não podemos ver o indivíduo como uma coisa ou outra coisa. Nós somos os dois, nós somos isso, nós somos fruto e resultado da interação do biológico com o social. E aí o mesmo exemplo que eu dei do derrame, eu quero dar do Vitor de Aveyron, como eu já falei para vocês, aquele menino lobo que foi hipoteticamente deixado, abandonado e foi criado, né, cresceu ali numa comunidade que não era humana. Ele apresentava uma estrutura cerebral intacta, né, teoricamente, uma teoria fala uma coisa, outra teoria diz outra, mas ele não conviveu com pessoas que falavam, né? Então, essa competência linguística dele ficou comprometida. Olha só, é a inversão. Eu falei que no derrame a condição, a base cerebral é afetada e por mais que ele tenha contato com o social, ele não consegue falar porque a base biológica foi afetada. No caso do Vitor, ele tinha uma base biológica, mas não teve ali o contato com o social. E aí, em função disso, ele não conseguiu desenvolver a fala, ele não falou. Né, por toda a intervenção que foi feita, apesar de toda a intervenção que foi feita a posteriori, já quando ele já estava com 12, 13 anos, ele não conseguiu falar. E aí, quando nós falamos dos impactos, né, da falta do social, são nesses exemplos que eu estou falando, a questão do Vitor e da questão da falta do componente biológico, a questão dos indivíduos que eu falei, que apresentam, que passam a ter uma condição adversa em função de algum acidente, AVC, acidente de um modo geral. Então, quando falamos dessas questões, gente, é importante que vocês compreendam, né, que ambas as estruturas são importantes. Vocês estão conseguindo entender? Falem aqui no chat. Digam lá se sim, se não, se eu estou indo muito rápido, se está muito complicado. Vocês estão conseguindo entender o objetivo principal dessa disciplina? Vocês estão conseguindo? Então, quando nós falamos, gente, quando vocês estiverem lá com os aluninhos de vocês, quando vocês estiverem lá com as crianças, seja lá com os adultos da EJA, enfim, com a comunidade que você vai, né, interagir, seja de forma pessoal ou de forma profissional, vocês precisam ter essa visão da complexidade que nós temos, né, para conseguirmos desenvolver, aprender, tá? É necessário que vocês tenham clareza
destas condições como sendo condições fundamentais e importantes quando nós falamos de aprendizado e de desenvolvimento, tá? Então, falar novamente disso com vocês é implementar, é solidificar essa ideia com vocês, tá? É apresentar uma base, implantar uma base importante para que vocês possam compreender como é que se dá o processo, né? Na sala de aula vocês têm ali várias psicologias, várias subjetividades, várias histórias de vida, vários contextos. Às vezes uma criança que chega na sala de aula, ela pode apresentar alguma condição no seu desenvolvimento que a está impedindo de aprender. Alguma condição no neurodesenvolvimento, tá? Que a está impedindo de aprender. Alguma condição, né, biológica, que até então é desconhecida pela família, tá? Que a está impedindo de aprender, que a está dificultando. Às vezes a criança apresenta uma surdez e a família não consegue perceber. Às vezes a criança apresenta uma dificuldade visual e a criança não consegue aprender, não tem dificuldade para aprender, para desenvolver, para ter um desempenho satisfatório. Às vezes a criança apresenta uma dislexia, que é algo a nível mais do neurodesenvolvimento, da neuropsicologia, né? Então são condições que dizem respeito ao biológico. Por outro lado, a criança, ela pode estar com o biológico 100%, mas às vezes ela provém de uma família onde ela vê o pai e a mãe se agredindo, ou muitas vezes essa criança, ela vai para a escola e ela sofreu um abuso em casa. Ou por outro lado, essa criança chega na escola, às vezes sem se alimentar. Ela vai se alimentar somente quando chega na escola, e eu acredito que essa é uma realidade muito presente nas escolas brasileiras, públicas brasileiras, das escolas do interior, né? Então, essas condições que eu falei são condições que dizem respeito ao social, tá? Então, quando vocês olharem para os alunos de vocês, observem as condições que aqueles alunos apresentam. Quais são as condições que realmente estão sendo condições facilitadoras para o aprendizado? Porque às vezes as condições elas são tão adversas, tá? Que por mais ou por maiores condições biológicas, tá? Que a criança tenha, ou condições sociais que a criança tenha, e mesmo assim ela não consegue aprender, se desenvolver, tem alguma coisa errada ali. Tem alguma coisa errada. Então, é ter, a partir de agora, esse olhar sensível para as questões que permeiam o processo de ensino e aprendizado, o processo de desenvolvimento, a psicologia, o ser como modo geral, o ser como um todo. É importante que vocês tenham esse olhar, né? Por exemplo, agora nessa situação que nós estamos tendo aula remoto, essa aula em ensino remoto, que é essa condição que nós estamos tendo na pandemia, né? Muitos alunos, e faz parte da realidade de vocês, não conseguem ter condições de acompanhar as aulas, né? Vocês 15 que estão agora aqui comigo, vocês estão tendo essa condição, mas e o resto da turma que não está conseguindo acompanhar? Então, são condições que dizem respeito ao contexto, né? Dizem respeito ao contexto social. Então, essa situação que nós estamos vivendo hoje é um exemplo disso que eu estou falando. Aí eu vou reprovar, a gente vai reprovar um aluno que não consegue assistir aula porque não tem internet? É uma situação
adversa. E isso está sendo levado em consideração, né? Nós, professores que estamos aqui, que temos condições de dar aula para vocês nessa situação, nós estamos sensíveis às situações de cada aluno, de cada, né, de cada pessoa que está do outro lado da tela. Então, nós estamos, né, sendo flexíveis para permitir que vocês tenham o melhor aproveitamento possível destas disciplinas que estão passando por vocês. Porque o que seria o natural, né? Seria o natural eu estar aí em Gurupá com a turma, né? Eu conhecendo a cidade, eu conhecendo vocês pessoalmente, mas não vai faltar oportunidade, né? E aí nós não estamos aí e estamos aqui. E nós só temos condições de estarmos aqui porque nós construímos ferramentas, né? E estas ferramentas, nós construímos as ferramentas e nos servimos dela. Quem é que constrói? É esse super cérebro que nós possuímos. O super cérebro que o ser humano possui, né? Que são ali o cérebro responsável, que está sendo permeado por essa linguagem que nós possuímos, que nós desenvolvemos, que nós temos competência para aprender. E por que eu dei um texto em espanhol para vocês, né? Esse desafio, eu estou desafiando vocês a tentarem e conseguirem ler, certo? Tenho certeza que algumas pessoas, como vocês colocaram lá no grupo, né, se apavoraram. Mas vocês vão conseguir, a partir dessa explicação que eu dei para vocês agora, vocês vão conseguir ler o texto, tá? Todo mundo consegue, por que vocês não vão conseguir? Todos conseguem, eu dou esse texto para todas as minhas turmas. E todos conseguem, então vocês vão conseguir também, tá? Então, esse texto, ele vem trazer essa contribuição, vem apresentar Alexander Luria para vocês, tá? E vem apresentar o modelo neuropsicológico como sendo um modelo formado por esses 3 blocos funcionais que são responsáveis por receber, organizar a informação, responsáveis por permitir o nosso desenvolvimento motor, certo? Então, o cérebro é o que vai nos dar condições para que isso aconteça. E aí lá no texto ele vai dizer assim, o David Molina, que é o autor do texto, ele vai dizer que a psicologia, né, ela deve ser uma disciplina híbrida. O que seria uma disciplina híbrida? O que é uma disciplina híbrida, pessoal? Disciplina híbrida, ela é mista, né? Ela é misturada. É uma disciplina permeada por várias fontes, né? Então, a psicologia é híbrida, porque ela faz parte tanto do biológico quanto do social. Tá? Entenderam aí a ideia de híbrido? A psicologia é híbrida porque a nossa psicologia, a nossa psique, ela é fruto tanto do nosso componente biológico quanto do nosso componente social. Tá? Ok? Coloquem aí no chat se vocês entenderam isso. Entenderam sim ou não? Né? É importante que eu perceba se vocês estão compreendendo, tá? Então, quando falamos de modelo neuropsicológico e falamos de Luria, não esqueçam, Luria era contemporâneo de Vygotsky, era um autor socio-interacionista. Vai considerar tanto a biologia quanto o social. Vai considerar a cultura, vai considerar a história
de vida do sujeito, mas também vai considerar a biologia do sujeito. Tanto é que Luria foi e desenvolveu um modelo da neuropsicologia. Então, ele procurou mesclar tanto conhecimento físico, biológico, quanto conhecimento social, quanto das ciências sociais. Tá? Então, o modelo neuropsicológico, gente, é um modelo híbrido. Novamente, eu tô repetindo, tá? O modelo neuropsicológico é um modelo híbrido. Certo? Todo mundo entendeu isso? Ótimo. Então, a linguagem é o que dá condição como uma ferramenta social ou como a ferramenta social mais importante para que esse psiquismo se forme, para que o pensamento se forme, para que a memória se forme, tá? Falando em funções psicológicas superiores, ok? A linguagem é uma ferramenta social que nos dá condições de sermos esses seres pensantes, esses seres falantes, ok? A nossa linguagem, ela tá no social e vem para dentro da gente, ok? A nossa linguagem, ela é desenvolvida do exógeno para o endógeno, certo? Tá? E aí, com a leitura do texto, tá? Vocês vão conseguir concretizar melhor essas informações que eu tô passando para vocês aqui nessa videoaula, certo? Tudo bem? Eu vou encerrar a gravação. Eu tô olhando pro computador e eu tô olhando pro celular, porque eu tô falando com vocês aqui no computador e tô gravando aqui no celular, para depois colocar lá no canal do YouTube, tá? Eu vou encerrar aqui, mas a gente vai continuar aqui no computador, tá? Ok? Então, assistam a aula lá no YouTube, gente.